Bonjour, eu sou a chefe Juliette Soler, sou chefe patissier aqui do Le Cordon Bleu São Paulo e eu estou muito contente de estar aqui hoje para ensinar uma receita de Paris-Brest. Vamos lá? Pessoal, o que é o Paris-Brest? Paris-Brest é uma sobremesa que foi criada em homenagem a uma corrida que tinha de bicicleta que ia da cidade de Paris até Brest. Então ela tem o formato da roda da bicicleta. O que compõe essa sobremesa? Uma massa choux e um creme mousseline de praliné. Então vamos começar pela nossa massa? A massa choux é aquela massa que a gente já falou, massa da Eclair, massa da Carolina, tá? É a mesma massa, só vai mudar o formato. Como que a gente vai fazer? Na panela, então, a gordura, a manteiga, a nossa água, sal e açúcar, tá? Sal e também o açúcar. O sal e o açúcar, eles são elementos que eles entram na massa, eles vão agir como realçadores de sabor e também como conservantes, tá? Essa massa choux é uma massa neutra, ela pode ser recheada tanto doce quanto salgada. Então o açúcar ele não vai adoçar e o sal não vai salgar, ela vai ficar completamente neutra. A massa, essa massa que eu falo, a massa choux, o nome dela é patachoux, tá? Mas o choux também se refere ao formato. Quando a gente fala choux, é aquele formato redondinho que a gente conhece como Carolina. E quando a gente faz aquele formato mais compridinho, é o que a gente chama de Eclair. Tá? E aqui a gente vai usar a massa choux, a pata choux, para fazer o Paris-Brest, que é o formato específico da roda da bicicleta, como eu expliquei. Tá? A gente tem também a farinha, que vai entrar num segundo momento, e depois os ovos. Tá? Os ovos vão entrar só na batedeira. Aqui tá fervendo a minha mistura, manteiga derretida completamente. Eu vou jogar a farinha toda de uma vez e vou mexendo. A farinha tende a se juntar porque tem bastante líquido e parece que vai empelotar. Mas aos poucos a massa vai tomando corpo e vai unificando. Então vai mexendo sempre porque o fogo tá médio-alto, então também para não deixar a massa parada, tá? Mexendo todos os cantinhos, vai espalhando a massa pra gente cozinhar essa farinha. Então aqui eu formei uma película toda no fundo da panela. Eu já sei que a minha massa tá cozida, tá? Tira a massa do fogo. Eu já tenho preparado aqui uma batedeira com a raquete. Eu vou jogar a massa aqui dentro. Ok? Vou mostrar pra vocês o fundo da panela, então a gente consegue enxergar essa película. Então, como eu falei, eu não vou deixar ela dourando para não ressecar demais a minha massa, mas eu consigo ver que em toda a panela tem essa película da massa, que é sinal de que a farinha já está cozida. Eu vou ligar ela numa velocidade baixa, média-baixa, tá? É importante a gente observar que nesse primeiro momento ela começa a perder o excesso de calor da cocção, tá? Então sai bastante vapor e assim que terminar de sair esse vapor, eu vou começar a incorporar os ovos, tá? Os ovos, eles vão entrar, a massa não vai estar completamente fria, ela só precisa perder esse vapor inicial, esse excesso de calor, para poder receber os ovos, tá? Eu abri 4 ovos, que é uma quantidade que normalmente, para essa quantidade de massa, a gente coloca pelo menos 4. E eu tenho mais um aqui separado. Se eu precisar de um pouco mais, eu vou completar até chegar no ponto em V, que é o ponto da massa choux. Para fazer o formato do Paris-Brest, eu já tenho separado aqui, então, uma placa. Eu desenhei, num papel manteiga, um círculo que é um aro 18, tá? Que é o tamanho que eu escolhi para fazer o Paris-Brest. Mas ele pode ser de qualquer tamanho. Ele pode ser individual, ele pode ser maior, para um número maior de pessoas. Eu vou fazer o aro 18, então eu vou fazer 2 nessa placa, nesse tamanho
de placa, cabem duas, desse tamanho que eu escolhi. Eu vou pingar com um bico liso. Esse daqui é um bico 12, tá? É um bico que tem 1,2 centímetros de diâmetro na ponta, tá? Porque a minha roda da bicicleta, ela não pode ser muito fininha, principalmente se ela for maior, senão ela fica com uma aparência que parece que está desequilibrada, porque ela fica muito fina e larga, então não fica bonito, tá? Então eu pego esse bico que é um pouco maior, assim eu faço uma roda bem bonita. E amêndoa laminada, que vai ser a nossa decoração, tá? Então minha massa ainda tá quente, mas eu já não vejo mais o vapor saindo da massa, tá? Sai um pouco, mas já saiu aquele volume inicial que a gente tinha mais forte no começo. Então eu vou começar a colocar o ovo. O ovo vai sempre aos poucos. Como eu falei, o ovo que tá dando o ponto da massa, né? Então, melhor a gente colocar um por vez. Então eu vou colocar um pouco de ovo aqui, coloquei um. Deixa a massa ir incorporando e a gente vai vendo o ponto da massa. Incorporou, eu já posso entrar com o segundo ovo. O terceiro. Quarto ovo. Preciso de um pouco mais de ovo aqui nessa mistura, um pouco mais do que os 4. Então eu misturei aqui a gema com a clara e vou colocar um pouquinho mais. Vamos olhar o ponto da massa? Então, ó, vou tirar ela aqui da batedeira. Raspa bem o fundo e as laterais do bowl, tá? Como que é o ponto da massa choux? Então, o ponto da massa choux é aquele ponto em V que eu falei pra vocês, né? Então, o que é esse ponto em V? É o ponto que quando eu pego a minha massa com a marrise, com a espátula de silicone, levanto e deixo ela cair, ela forma um V, tá? É esse V aqui que a gente procura. Vou mostrar de novo pra vocês. Ok? Esse V. Se a gente tem menos ovo, ela cai como um bloco de uma vez. E muito ovo, ela vai cair de uma forma contínua. A gente passou a quantidade de ovo, tá? Então, quando a gente tem esse V aqui, que a massa cai e forma um V bem certinho, é o ponto da nossa massa choux. Então, agora, pra gente fazer o formato do Paris-Brest. Então, um saco de confeitar, cortei a ponta, coloquei o bico pra dentro, a gente fecha o saco, torce aqui e coloca pra dentro. Assim, conforme eu coloco por cima, a massa não começa a cair direto por baixo. Então, abre bem o saco de confeitar na mão, aí a gente pega a massa com a marrise e vai colocar aqui dentro. Coloquei a massa, então, como eu expliquei, a gente mantém essa parte limpa, tá? Pra fechar o saco, não só fechar assim, porque senão a gente aperta e a massa pode subir. Então, a gente torce ele aqui em cima, tá? Assim, quando eu pressionar, a massa só vai pra baixo e não pra cima. Libera o bico, ok? E agora a massa tá pronta pra sair. Então, deixa a massa cair mesmo do saco. Assim, eu tenho certeza que ela tá com o tamanho do bico que eu escolhi, tá? Quando eu tô chegando perto, eu paro de pressionar e corto com o próprio bico bem aonde eu comecei. Segunda pochagem, do lado de dentro dessa que eu fiz pra gente ter uma largura na minha roda da bicicleta. Então, como a gente tem uma emenda aqui, a próxima emenda eu não vou fazer do lado dessa, porque a emenda, ela tende a ser mais irregular do que o restante. Então, eu vou escolher qualquer outro ponto para começar a minha pochagem que não seja do lado da primeira emenda, tá? Então, vou começar um pouquinho mais para baixo e vou fazer mais um círculo. E pra gente dar a altura desse Paris-Brest, eu vou fazer mais uma agora em cima dessas duas. Então, lembrar de também fazer essa terceira emenda e não em cima desses dois pontos que a gente já tem de emenda, tá? Então, escolhe outro ponto e começa a pochagem pra gente ter a altura aqui. Ok? Esse é o formatinho do Paris-Brest.
Então, vou fazer mais um aqui. A minha decoração, como eu expliquei, vão ser amêndoas laminadas. E aonde eu tenho uma emenda, eu venho com essa amêndoa para fechar, tá? Então eu pego a amêndoa e só uno as duas massas em todas as emendas. Assim a gente elimina as possibilidades da massa abrir de uma forma mais irregular, tá? Aqui tinha uma bolinha de ar também. E quando eu terminar de arrumar as emendas, eu já posso vir colocando a amêndoa laminada, que é a minha decoração. Pra gente assar esse Paris-Brest, então primeiro, forno alto. E quanto tempo vai ser? Vai ser até ela começar a pegar cor. Quando ela começar a pegar cor, ela não vai crescer mais, ela só vai começar a secar por dentro. Então a gente passa da fase da expansão para secagem e aí a gente vai abaixar o forno para uns 150, 160 graus e aí vai deixar uns 40, 50 minutos, depende também do formato que você está fazendo. Vamos pro forno? Enquanto a minha choux tá no forno, vamos preparar o recheio, tá? Nosso recheio vai ser um creme mousseline de praliné, tá? Que é o recheio tradicional do Paris-Brest. O praliné, o que ele é? Ele é uma pasta de... Nesse caso, é um praliné de avelã, então esse daqui é uma pasta de avelã com açúcar caramelizado. Vamos começar o creme, então? Eu vou explicar para vocês como que a manteiga vai agir nesse creme e qual vai ser a diferença. Então, na panela, eu já coloquei o leite, e eu vou abrir a minha fava de baunilha, tá? Que vem complementando o sabor. O que vai aparecer mais vai ser o praliné, mas a baunilha sempre dá um toque de refinamento na receita, né? Então, para a baunilha, a gente abre com a faca no sentido do comprimento, tá? E com as costas da faca, a gente vem raspando as sementes de dentro. A gente não faz com a lâmina, porque a lâmina a gente tira muito a fibra da baunilha, e a fibra não tem tanto sabor assim, enfim, o que vai trazer mais sabor pra gente vão ser as sementes. Então a gente raspa com as costas da faca, assim a gente tira bem o sabor da baunilha e aproveita todo o ingrediente. Por isso também eu pego a fava e coloco também no leite para fazer uma infusão, tá? Assim a gente extrai bem o sabor da baunilha na nossa preparação. Num bolzinho separado eu vou colocar as gemas. Vou branquear a gema com o açúcar, tá? E uma parte desse açúcar eu vou colocar no leite. Então branqueia a gema com o açúcar. Assim, o açúcar já começa a se diluir no líquido da gema, tá? E uma parte do açúcar que foi no leite é porque quando a gente coloca o leite para aquecer, a gente tem a caseína, que é a proteína do leite, que pode grudar no fundo da panela porque o calor tá vindo de baixo, né? Então, quando a gente coloca um pouco do açúcar, o açúcar se dilui no líquido do leite, forma como se fosse um xarope e ele decanta. Então, ele fica no fundo da panela, ele protege o leite de queimar, a caseína de queimar. Branqueei, então, a gema com o açúcar, só batendo com o fouet, a gente acaba incorporando um pouco de ar e por isso fica mais claro. É isso que a gente chama de branqueamento, tá? E vou colocar agora o amido, que é
o nosso espessante. Incorporei tudo isso. Agora, a gente vai esperar o leite ferver. Quando o leite ferver, a gente faz o que a gente chama de temperar essa mistura de gemas. Então, eu coloco uma parte do leite quente aqui, misturo e depois volto tudo para a panela para cozinhar. Senão a gema acaba coagulando muito rápido e não é o que a gente quer. Então, jogo uma parte do líquido quente em cima da mistura de gemas. Então, volto para a panela já coando. E agora a gente volta para o fogo para cozinhar. Então agora, o creme a gente precisa mexer o tempo todo, tá? Todos os cantinhos, porque a gente precisa espessar o creme e cozinhar o amido. Então agora a gente já vê que ele já tá mais liso e já tá mais brilhante, tá? Então esses são os sinais de que o amido cozinhou, tá? Então o nosso creme já tá pronto. Tiro do fogo. E agora, como eu falei, vou colocar o saborizante, o pralinê, a nossa pasta. E também a primeira parte da manteiga. Então agora, com a espátula, eu vou ter certeza de que tá tudo bem misturadinho com o pralinê, de que a manteiga toda derreteu e tá incorporada no creme. E vou passar para cá, para uma assadeira, um refratário, o que você tiver, para ele esfriar, tá? Esse creme, tiramos da cocção, a gente tem que colocar imediatamente um filme, um plástico, em contato com o creme, porque senão ele cria uma película por cima que não vai se desfazer, tá? Então coloca bem o filme em contato. E ele vai para a geladeira para firmar, tá? Eu já tenho um pronto. Esse daqui já estava gelado e eu já tirei da geladeira, tá? Então, o que é importante quando a gente vai fazer uma musseline? É importante que o creme, primeiro, esfrie completamente na geladeira, mas que ele não esteja muito gelado. Por que não? Porque nesse momento, o que a gente vai fazer é, antes de seguir com o creme, com qualquer creme que seja derivado do creme pâtissier, né, o nosso creme de confeiteiro, a gente precisa alisar esse creme, tá? Então eu vou colocar ele na batedeira com o globo e vou bater para ele ficar liso. Mas a musseline é um creme pâtissier mais manteiga. Então eu tenho uma segunda manteiga aqui, que é a manteiga que vai entrar no ponto que o creme já esteja frio. Essa manteiga, eu vou passar ela um pouquinho no micro-ondas para ela ficar uma pomada. O ponto de pomada é esse ponto que ela tá maleável. Mas como o nosso creme estava frio, eu vou deixar ela um pouquinho mais mole ainda, tá? Então eu deixo essa manteiga, olha, uma pomada, mas uma pomada bem molinha, ok? Não derretida, para ela não perder a emulsão da manteiga. Que a manteiga ela tem gordura e água, então ela é uma emulsão. Então quando a gente derrete, a gente separa a gordura da água e não é o que a gente quer.
tá? Mas é uma manteiga pomada bem molinha. Então aqui vou acelerar um pouquinho para ele ficar bem liso. Um creme liso, tá? A gente não quer bater também demais esse creme, porque conforme a gente vai batendo, ele vai alisando e ele vai perdendo a estrutura. A gente não quer, a gente só quer deixar ele completamente liso. E agora, colocar a manteiga. Montei um pouco o creme, deixa eu mostrar o creme para vocês. Olha, então ele fica liso e ele fica montado com a manteiga. Mas ele tá um pouco mole pra gente fazer a finalização do Paris-Brest, tá? Então o que eu vou fazer agora é, como tem bastante manteiga, colocar ele na geladeira. Massa choux assada, creme gelado e pronto. Vamos finalizar? Com a faca de serra, eu vou cortar então um pouquinho acima da metade, tá? Pra fazer um chapéu que vai por cima do nosso creme. Então, vem serrando a massa até passar do outro lado. E aí eu vou fazendo toda a volta da minha massa choux. O que é importante agora é a gente tirar a tampa e saber a posição que ela tá. Porque às vezes a gente vira e a gente às vezes não corta igual, a massa cresce mais irregular. Então é importante ela voltar exatamente na posição de onde ela saiu. Então o que eu faço é o seguinte, eu tiro exatamente no mesmo lado, no mesmo sentido. A tampa eu não vou mexer, eu só vou mexer na base. Então o que eu faço é marcar aqui aonde é a parte que tá virada para mim. Assim a tampa já tá virada para mim, a base também vai ficar virada para mim. Vou tirar essas amêndoas que estão sobrando aqui. E a gente vai tirar também esse excesso de massa que fica no interior para a gente poder colocar mais creme, né? E agora sim eu vou marcar essa parte que tá virada para mim. Então eu coloco essas duas amêndoas aqui embaixo, assim eu sei que é virada para mim, tá? A minha tampa eu só vou finalizar com um pouquinho de açúcar de confeiteiro numa peneira. A gente vem dando umas batidinhas. E pra gente fazer a decoração com a nosso creme mousseline, tirei da geladeira, então como eu falei, ele fica mais firme, tá? Por conta da quantidade de manteiga que a gente coloca. Eu vou bater ele um pouquinho na batedeira para ele ficar homogêneo de novo e montar um pouquinho mais a manteiga. Com o creme firme, fica fácil da gente fazer o desenho que a gente quer, tá? Eu tô usando um bico frisado, tá? Pode ser um bico pitanga, um bico estrela, o que você quiser. O diâmetro é mais ou menos como se fosse o tamanho do 12, que é o mesmo tamanho que a gente usou para massa, tá? Aqui o meu creme já tá bem montado, já tá firme, porque tava na geladeira, então ele tá bem frio. Saco de confeitar fechado, a gente coloca para dentro do bico. Vamos abrir ele aqui. Vou colocar uma parte do creme. Essa parte é pra gente fazer a nossa base, tá? Então coloco aqui na base da minha massa. Cuidado para não sujar a borda da choux, porque ela vai ficar aparente. Eu venho com uma espátula alisando, só para deixar toda a base bem recheada.
E agora a gente vai fazer o desenho final da nossa chuva. O desenho do Paris-Brest, ele vai ter que dar o acabamento da nossa sobremesa. Então, ele vai dar a altura, tá? A gente vai fazer um desenho que forme círculos, no sentido da altura, e também que ele fique alto. O primeiro círculo, ele não tem onde apoiar, então ele acaba tombando um pouco. Os próximos, é legal que a gente deixe ele bem juntinho com o anterior, para que ele fique bem em pé e não tão deitado. Em pé ele fica mais bonito visualmente, tá? Então, faço um primeiro e os próximos eu consigo apoiar no anterior. Quando a gente precisa parar, a gente para sempre no meio, ou embaixo ou em cima, tanto faz. Mas se a gente para na lateral, ou aqui, a gente enxerga. Então, quando a gente precisa parar, porque a gente precisa virar, a gente para sempre no meio da preparação, tá? E aí eu sigo. Camada em cima de tudo que vai ser coberta por essa tampa e a gente não vai enxergar e ela vai vir trazendo mais altura para nossa sobremesa. Então agora, acho as amêndoas estão aqui viradas para mim, já posso tirar, tá na mesma posição de onde eu tirei a tampa da minha sobremesa. Dou uma leve assentada para a gente cobrir a tampa e tá pronto o nosso Paris-Brest. Bon appétit et bienvenue à Le Monde Les Cordons Bleus. No próximo episódio, o chefe vai ensinar mais uma receita incrível para vocês. Não percam. Merci!